falar agora sobre a guinada à esquerda do Lula. Não é a primeira vez que eu falo disso, eu já falei sobre isso num vídeo há 2 dias atrás, sobre essa guinada à esquerda do Lula, né? Então aqui, ó, tá aqui, ó. Por 2026, Lula levará a periferias discurso com guinada à esquerda. Focar no aumento de gastos, no aumento de impostos sobre os mais ricos e, porém, sem questão de redução de gastos do governo. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, esse tipo de estratégia do Lula é suicida. O povo brasileiro não vai acreditar, não vai cair nisso daí. Algumas pessoas vão, é lógico, tem pessoa que é esquerdista mesmo, sempre tem alguém. Mas o grosso do povo brasileiro não cai nessa história. Isso significa que é uma estratégia suicida. Faria até sentido se não fosse arriscada. O risco que a gente tem é justamente aqui, ó. Olha só. Governo Lula vai aposentar o slogan União e Reconstrução. Não tem mais união, não. Foda-se união. É nós contra eles agora de novo. Sempre foi, né? Pelo menos deixou de ser hipócrita. Essa notícia foi sugerida por Joseph, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então o Lula vai levar a periferias o discurso com guinada à esquerda, vai apostar na guinada à esquerda. Ele já viu que não consegue atrair o centro abandonou o Lula, muito bem abandonado, nunca deveria ter apoiado ele de início. O grande problema é que o fato do centro, da isentosfera, ter apoiado o Lula lá em 2022 levou esse cara à presidência, né? Esse que é o grande problema. Aqui, ó. Enquanto atravessa a maior crise política do terceiro mandato e mira a reeleição, o Lula decidiu mudar o tom do discurso, vai ampliar a presença em periferias do país com proposta de aumentar impostos sobre os mais ricos para beneficiar os pobres. Uma burrice. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não interessa quem paga diretamente o imposto, porque indiretamente essa pessoa vai ter que repassar o custo, vai acabar todo mundo pagando aquele imposto do mesmo jeito. Ah, vamos aumentar o imposto ao banco. O que o banco vai fazer? Vai repassar isso para você, seja numa tarifa mais cara, seja com rendimento menor nas suas aplicações. De uma forma ou de outra, pode ter certeza, quem vai pagar é quem tem conta em banco, né? E isso vale para absolutamente qualquer área. Não vamos tributar IOF, não, porque IOF é só investidor, só quem tem dinheiro, que tem imposto sobre aplicações financeiras, né? O que é uma besteira, porque aplicações financeiras inclui você comprar coisas no exterior. E o IOF é pago. Se você compra alguma coisa no exterior e traz aqui para o Brasil, você paga IOF, né? E se você compra trigo para fazer pãozinho aqui no Brasil, você paga IOF. O que significa que aumentar o IOF vai aumentar o preço do trigo aqui no Brasil. O pãozinho que as pessoas compram na padaria vai sair mais caro no final das contas. Não tem jeito, todo mundo paga imposto. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Essa ideia de imposto sobre os mais ricos, imposto sobre isso, imposto sobre aquilo, não. A única diferença que tem é a parte da sociedade que é guiada por relações voluntárias, que é o mercado, em que você não é obrigado, por exemplo, quando você vai no supermercado, você não é obrigado a comprar nada, você compra o que você quiser. Ninguém é obrigado a vender nada para você também, você vende para você se eles quiserem vender. Então, assim, é a parte voluntária da sociedade. E tem a parte coercitiva, que é o Estado. A única diferença que faz é quando o dinheiro está saindo de um lado e indo para o outro. Porque quem cria dinheiro, quem cria valor, é sempre a sociedade. Eu já expliquei para vocês, o valor é criado nas trocas voluntárias. Quando alguém compra e vende alguma coisa, né, a pessoa que compra, ela valoriza mais aquela coisa do que o dinheiro que ela está dando, por óbvio, senão ela não comprava. E da mesma forma, quem está vendendo, da mesma forma, valoriza mais o dinheiro do que a coisa que está dando para venda. E nesse momento, no momento que fez a troca, os dois saíram mais ricos, você reparou? Porque você achava que o dinheiro valia menos que a coisa, agora você tem a coisa, você ficou um pouquinho mais rico, criou um pouquinho de riqueza. O supermercado achava que o dinheiro seu vale mais do que a coisa que entregou para você. O supermercado ficou um pouquinho mais rico. Sempre é assim. É o que eu digo para vocês. É por isso que um bilionário, como por exemplo o Jeff Bezos ou o Elon Musk, coisa e tal, é uma coisa boa para a sociedade. Bilionários são bons para a sociedade. Por quê? Se eles ficaram bilionários fazendo negócio, fazendo transações voluntárias, isso significa que igual valor ao que eles têm hoje de lucro, eles causaram na sociedade de forma geral, porque as pessoas compraram Tesla porque gostam do Tesla. O Tesla é um bom carro, tem um bom potencial, né? As pessoas pagam caro no iPhone porque gostam do iPhone, então elas aumentaram um pouco a riqueza delas, né? Não é só dinheiro que tem valor, as coisas têm valor também. Por isso, quando você tem um bilionário, é um sinônimo de que aquele cara gerou riqueza na sociedade também. Mas é lógico, a esquerda não tem essa história. A esquerda acha que tem que punir as pessoas por serem ricas, né? E tem que botar imposto nesse pessoal. E você pode até fazer o caso que deveria ser realmente uma maneira mais equalitária, né? Deveria equalizar mais a sociedade, você ter pessoas não tão ricas assim, não tão pobres assim no final das contas.
Mas o fato é que imposto não é o mecanismo para isso. No momento que você cobra imposto dos mais ricos, esse imposto acaba repassado. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não existe imposto sobre serviços, imposto sobre mercadoria, imposto. Todo imposto é, em última análise, imposto sobre a sociedade. Muda. Quem vai pagar num primeiro momento o imposto, muda quem paga num primeiro momento o imposto. Muda de forma geral na sociedade como um todo? Não, porque isso acaba sendo distribuído e vai acabar sendo distribuído, todo mundo vai acabar pagando esse imposto de uma forma ou de outra, né? Então o Lula tá falando essa merda aqui, tá fazendo esse... Aqui, ó. Palácio do Planalto avaliou positivamente a ida de Lula à favela do Moinho em São Paulo na quinta-feira. Tinha pouquíssima gente lá, eu mostrei isso no vídeo aqui. O presidente, que pediu uma mudança de lugar do evento por ter contato mais próximo com os moradores, anunciou compra de moradias para integrantes da comunidade, não sei o que lá, e fez um evento sem palanque, conversando com a população em uma quadra de esportes, para você ver com pouca gente que tinha. Meia dúzia de pessoas só, que o Lula foi lá e conversou com as pessoas, né? E no dia seguinte, no Tocantins, ele afirmou que parte da população não gosta dele por causa do projeto que eleva o imposto de renda do extrato mais rico para compensar quem recebe até 5 mil reais. Por quê? Porque no final das contas é mais imposto sim, todo mundo acaba pagando esse imposto, né? Enfim, ele disse que vai fazer outras visitas desse jeito e coisa e tal. O problema é que, eu não sei se vocês percebem, mas falar para uma pequena participação, um pequeno número de pessoas, é altamente ineficiente para o Lula. Ele pode até agradar esse número de pessoas, ele pode. Tem pessoas que gostam do Lula? Tem, pô. Tem pessoas que, né, quando eram crianças, caíram do berço, bateram com a cabeça no chão, e aí gostam do Lula, né? Não dá para fazer nada. Essas pessoas estão aí com a pecinha quebrada na cabeça. Mas tem gente que gosta do Lula. A questão é que falar numa quadra para um pequeno grupo de pessoas, no final das contas, é pouco escalável, não tem escalabilidade, não aumenta a quantidade de gente atingida pelo Lula, né? De certa forma, a gente tem que agradecer isso daqui. Por quê? Porque, de novo, o Lula está entregando a eleição de 2026 para a direita. Enquanto o Bolsonaro surfa na internet, que tem uma escalabilidade absurda, se atinge milhões de pessoas na internet com posts, com memes, com vídeos, com o que quer que seja que você faça na internet, o Lula se contenta a falar, a bater papo numa esquina, numa quadrinha de esquina ali, com meia dúzia de pessoas, e isso é absurdamente ineficiente. Agora, o problema que eu falo para vocês é o seguinte: o problema que eu falo para vocês é que, e se o projeto do Lula não for propriamente ganhar a eleição em 2026 e se implementar o comunismo de vez aqui, né? É isso que eu tenho medo. Já falei para vocês, a gente está num limiar muito preocupante nesse momento, estamos ali no divisor de águas, né? Pode ir para um lado, pode ir para o outro, vai depender da decisão do Alexandre de Moraes sobre a questão do IOF. Aqui, ó, o governo Lula vai aposentar o slogan União e Reconstrução em meio à crise. Então o governo Lula vai abandonar a União, vai para a esquerda. Estão dando todos os sinais, vai radicalizar na esquerda o governo Lula. A economia do Brasil, meu amigo, se segura, porque está achando que está ruim aqui, vai piorar. Esquerda, vocês sabem como é que é, né? Daqui a pouco surge um plano heterodoxo maluco do Lula aí, estilo Sarney aí, um plano Bresser, plano Verão, plano dessas coisas. Vocês lembram dessas coisas? Pois é, meu amigo, não duvide, não duvide, o Lula está indo para a esquerda. Esquerda quer dizer que ele pode fazer essas loucuras todas, né? Aqui, ó. A marca já estaria superada e a ideia agora é apostar na reconstrução com justiça social. Ou seja, união não, né? Por quê? Porque ele quer agora usar o velho nós contra eles, né? Brigar contra o Bolsonaro, colocar o Bolsonaro como o inimigo em 2026, né? O que, de novo, é entregar a eleição para o Bolsonaro. Por quê? Porque se o Lula elege o Bolsonaro como o inimigo em 2026 e está fazendo um governo de merda, que todo mundo percebe como um governo de merda, ele está entregando a eleição para o Bolsonaro. Tá aqui, ó. Esse cara é contra eu. A minha antítese é o cara totalmente diferente de mim e eu estou na merda. Então o pessoal vai querer o outro lado. Ou seja, está entregando a coisa para o Bolsonaro, mas é tudo que resta para o Lula, porque não tem mais nada o que fazer. Ele já viu que, do ponto de vista de ideias, ele nunca teve um projeto para o país, né? Todo o projeto do Lula é voltar para o passado. Só que não se volta para o passado, meu amigo. O mundo sempre vai para frente. Não tem como voltar para a situação de 2003, voltar para a situação de 2006, voltar para 1990. O sonho do Lula, as ideias do Lula são ideias para 1970, na verdade, né? É mais antiga ainda. Mas o Brasil não vai voltar. Elas já eram ideias antigas em 2003, quando o Lula foi presidente, e já deram errado naquela época também. O Brasil cresceu apesar das ideias do Lula, não por causa das ideias do Lula. Só que agora está muito defasado esse tipo de coisa. Então tá aqui, ó, o novo slogan do governo deve abandonar a ideia de união. Tem união porra nenhuma, vamos bater em bolsonarista. E a reconstrução a partir dos escombros do governo Bolsonaro.
No governo Bolsonaro, a inflação estava controlada, estava caindo, as estatais com superávit, todo mundo indo bem. Quem que estava mal na época do governo Bolsonaro? Artista rico da esquerda, os artistas da Rede Globo, todo mundo reclamando que não conseguia mais dinheiro para fazer filme de merda deles. O pessoal dos sindicalistas, todo mundo chorando, mas sindicalista não serve para nada mesmo. Esse é o grande problema. O Lula resolveu o problema dessa galera, dessa pelegada toda, desse monte de gente inútil que não produz nada para a sociedade e quebrou a economia de verdade da sociedade, né? Aí vão dizer, agora vai dizer que a culpa é do Bolsonaro. Lembrando que quando o Lula recebeu o governo, ele recebeu tão bem, que o Lula disse que não, que no primeiro trimestre já tivemos um crescimento enorme, como se o crescimento fosse por causa do Lula. É lógico que o crescimento foi por causa do Bolsonaro, né? Ele recebeu um governo muito bem, um governo funcionando, né? E cagalhou a coisa toda. A verdade é essa. A culpa é 100% do Lula. Os escombros do pós-Bolsonaro são causados pelo Lula. Aqui, ó, tá aqui o Lula de novo no local, aqui o tipo de encontro do Lula aqui, meia dúzia de pessoas sentadas, né? Pois é. Agora, o que eu falo para vocês é isso. Essa estratégia do Lula de ir para a esquerda, eu acho ótimo, acho lindo isso. Tem que ir para a esquerda mesmo, porque na esquerda eles vão perder, não vão conseguir nada. Agora, o problema, o que eu falo para vocês, é o risco que você tem da radicalização chegar no nível Venezuela, né? Derrota do Congresso agrava a dificuldade eleitoral de Lula para 2026, como eu falei para vocês. O Lula precisa de apoio dos partidos de centro, porque os partidos de centro que têm capilaridade para chegar naquela multidão de brasileiros que não estão nem aí para política, e aí você consegue levar esse pessoal para votar. Não é só as ideias, né? A esquerda ela é muito forte em grandes cidades no Brasil. É lógico, sempre tem um esquerdista em tudo quanto é lugar, né? Esquerdista é uma praga, né? Mas ela é forte nas grandes cidades. No interior, depende de partidos do Centrão. Todas as vezes que o Lula ganhou a eleição, ganhou em conjunto com o PMDB, com algum partido do centro, com alguém ligado ao centro, né? E justamente porque tem que ter penetração nesses lugares. E agora o Lula diz que está ignorando. O Congresso não quer mais ajudar o Lula nisso, porque já viu que o Lula atrapalha mais do que ajuda, e 2026 eles preferem se reeleger sem o Lula. Eu estou para te dizer que o Lula está entregando a eleição de 2026, com a ressalva que eu faço agora. Em determinado momento na Venezuela, o Maduro também desistiu de procurar fazer coisas eleitorais, de convencer o povo a votar nele. É mais fácil convencer o executivo, é mais fácil convencer o judiciário a garantir que eu sou o eleito toda vez, e é muito mais simples isso, e pronto, e acabou, né? E você diz que isso é para defender a democracia, e não sei o que lá, a soberania do país, e não sei o que lá. Isso é o que eu temo. Vamos ver qual vai ser a decisão do Alexandre de Moraes sobre a questão do IOF, porque isso vai ser uma coisa decisiva essa semana.